Fala pessoal, Isaac aqui. Como combinado no vídeo passado, neste vídeo iremos analisar mais 5 mistérios que o professor Tolkien deixou. É importante lembrar que alguns mistérios foram deixados intencionalmente, mas outros não foram concluídos porque a obra de Tolkien jamais foi finalizada. E para ser bem honesto, Tolkien precisaria viver no mínimo uns 500 anos, se ele quisesse desenvolver todos seus personagens e resolver todas as questões de sua obra. Porque estamos falando aqui de mais de 1.200 personagens que possuem nome próprio, cerca de 60 no Hobbit, de 900 em Senhor dos Anéis e de 300 no Silmarillion. Quando você pega as árvores genealógicas é um negócio assustador. Imagina o curto-circuito na mente para criar uma narrativa conectando tantos personagens, com histórias próprias que se entrelaçam, outras que seguem em direções opostas, profecias, alianças, traições, guerras, referências, etc. Só de Tolkien manter a sanidade até o fim de sua vida já é algo que impressiona. Bora pro vídeo. 1. Grond, o martelo do mundo subterrâneo. Morgoth empunhava um martelo encantado, que fazia jorrar fogo e lava. Era sua arma preferida, e foi utilizada para matar, dentre outros, o alto rei dos elfos Noldor Fingolfin, que na minha opinião é o elfo mais habilidoso em combate físico de todo o legendário de Tolkien. Quando Morgoth foi derrotado, a sua coroa foi dobrada e lhe serviu de coleira, para que ele retornasse às Terras Imortais da maneira mais humilhante possível. No entanto, não se sabe onde sua mortal marreta Grond foi parar. E se alguém pensar, talvez Tolkien tenha simplesmente se esquecido dela. Não, amigo, não é o caso e eu posso provar. Tolkien menciona essa arma pelo nome no livro O Retorno do Rei. Sabe esse ariete gigante na forma de cabeça de lobo que vemos nos filmes Derrubar o Portão de Minas Tirith? Então, ele também se chama Grond. Bring up the wolf's head. Nos filmes não é mencionado, mas nos livros, este ariete gigantesco, assim como o martelo de Morgoth, também é encantado. Tolkien diz que este ariete possuía encantamentos de destruição. Aspas para o Retorno do Rei. Grandes máquinas se arrastavam através do campo, e no meio havia um enorme ariete. Estivera sendo forjado por muito tempo nas escuras ferrarias de Mordor, e sua cabeça assustadora, moldada em aço negro, tinha o formato de um lobo voraz. Ele possuía feitiços de destruição. Chamavam-no Grond, em memória do martelo do mundo subterrâneo de outrora. Ou seja, Tolkien está lembrando muito bem da marreta de Morgoth. A questão é, será que Sauron, ou um Balrog, conseguiria empunhá-lo caso o encontrasse? Esse é um daqueles mistérios que eu fico imaginando o que aconteceria caso um dos orcs, o Maiar, por exemplo, o encontrasse. Será que o orc pegaria fogo instantaneamente caso tocasse a arma? Ou em vez disso receberia um aumento enorme de poder? Tipo o Mjolnir, martelo de Thor, quando considera alguém digno. Para quem não sabe a quem estou me referindo quando digo orcs, o Maiar, são espíritos originais de menor estatura que encarnaram na Primeira Era em forma de orcs. Eles eram menos poderosos do que Balrogs, mas muito poderosos do que orcs comuns. Aspas para o livro O Anel de Morgoth. Melkor/Morgoth havia corrompido muitos espíritos. Alguns enormes, como Sauron, outros nem tanto, como Balrogs. Espíritos menores poderiam assumir uma forma primitiva e muito mais poderosa de orcs. 2. Um dos 7 Balrogs sobreviveu. Sabe esse demônio do mundo antigo que destruiu um exército anão inteiro sozinho e habitou Moria por aproximadamente 500 anos e só foi cair pelas mãos de um anjo encarnado? Então, dos 7 Balrogs, 6 deles morreram, mas um sobreviveu. Quando Morgoth foi derrotado ao fim da Primeira Era, durante a Guerra da Ira, veja o que Tolkien escreveu. Aspas para o Silmarillion. Os Balrogs foram destruídos, a não ser por uns poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis, enraizadas na terra. Como vocês acabaram de ler, Tolkien escreveu fugiram e se esconderam, no plural. Isso significa que pelo menos 2 Balrogs fugiram da Guerra da Ira, mas apenas sabemos o que aconteceu com um deles.
o Balrog, chamado a Perdição de Durin, morreria numa batalha contra Gandalf na Terceira Era, cerca de 5.000 anos após sua fuga da Guerra da Ira. O outro, não sabemos. Um jogo da Warner Bros. Chamado Sombras da Guerra criou uma teoria legal em cima disso. Esse sétimo Balrog se chamaria Tar-Goroth e estaria hibernando dentro de um lago de fogo nas profundezas de uma montanha no interior de Mordor, mais especificamente na região de Gorgoroth. Tar-Goroth, we call you to the shallows. Come to us. Rise. Rise! Fools. No one can tame a Balrog. No entanto, ao contrário da série ruim da Amazon, o jogo deixa bem claro que não se trata de algo canônico, e sim da exploração de um enigma que Tolkien deixou para fins de entretenimento. Aliás, este é um dos meus grandes problemas com a série. Tolkien deixou tantos mistérios legais a serem explorados, mas em vez de aproveitá-los, a série escolhe tentar mudar o que já está estabelecido. Por exemplo, sabe o mistério anterior? Grond, a marreta encantada de Morgoth? A série tinha a oportunidade perfeita de utilizá-lo e fazer Sauron muito mais ameaçador durante a Segunda Era, onde Tolkien não entra em grandes detalhes. No entanto, optaram pela péssima escolha de utilizar a coroa de Morgoth. E por que eu digo que é uma péssima escolha? Bem, ao contrário de Grond, que está desaparecido, a coroa de Morgoth sabemos exatamente o que aconteceu com ela. Quando Morgoth foi derrotado ao fim da Primeira Era, como dito, ela foi dobrada e transformada numa coleira para levá-lo até Valinor. Mas enfim, voltando ao jogo Sombras da Guerra, temos excelentes animações de Sauron na forma de Anatar, forjando aliança com Celebrimbor, o ajudando na forja dos Anéis de Poder e posteriormente o torturando e o matando. É impressionante e ao mesmo tempo deprimente como um jogo não canônico consegue retratar os eventos de Senhor dos Anéis de forma muito mais precisa e coerente do que a série mais cara da história. Em relação à teoria da Warner sobre o Balrog, Tar-Goroth, eu gosto dela, mas não creio que seja verdadeira. Eu acredito que seja muito mais plausível que o Balrog, desaparecido, estivesse escondido, aguardando o retorno de seu mestre, do vazio atemporal, para lutar ao seu lado na última batalha, chamada Dagor Dagorath. 3. Ungoliant. Ungoliant é um ser absolutamente único. O único ser comparável a Bombadil em ser tão diferente dos demais e possuir feitos tão singulares. Tolkien diz que nem os Valar sabiam exatamente o que ela era, somente conheciam rumores. Ela, ao contrário de Sauron, dos Balrogs e de todos os demais espíritos malignos, conseguiu se livrar da vontade e do jugo de Morgoth e viver por conta própria, senhora somente de sua própria vontade. Ela também tinha algumas habilidades únicas. À medida que Ungoliant se alimentava, se tornava maior fisicamente e mais poderosa, sendo, portanto, um ser de poder virtualmente infinito. Além disso, ela possuía uma habilidade chamada Antiluz, que conseguiu enganar até os Valar. Vou repetir, estamos falando de um ser que possui uma habilidade que consegue rivalizar com os Valar. Ungoliant também possui um feito concreto inacreditável, onde enfrentou Morgoth e 7 Balrogs. E muito embora ela tenha fugido, ela ainda sobreviveu a um encontro contra o Vala mais poderoso e sua tropa de elite sozinha. É difícil imaginar seres que conseguiriam replicar esse feito. Ungoliant teve uma das mortes mais sinistras do Legendário. Sua fome insaciável a levou a um nível de loucura que a fez devorar a si mesma na tentativa de apaziguar essa fome. Se isso não tivesse acontecido, ela tinha potencial para ser um problemão, né? O mistério aqui fica em relação ao que ela é. Como conversamos, nem os Valar sabem. E Tolkien não detalhou isso. A dica que temos é um rascunho que o filho de Tolkien publicou, onde mostra que o professor pretendia que ela fosse um ser oriundo do vazio atemporal, aquele mesmo local para onde Morgoth foi banido. Imagina se ele volta de lá acompanhado de algumas dessas criaturas. O que poderia acontecer na última batalha? 4. O destino de Laracna.
Quem somente assistiu aos filmes pode ter a impressão de que Laracna foi morta por Sam, pois, após ela ser ferida e recuar para sua toca, não se fala mais no assunto. Já nos livros, Tolkien detalha melhor a situação. Ele nos diz com todas as letras que ela não morreu dos ferimentos. Pelo contrário, se recuperou e voltou a armar emboscadas para viajantes desavisados. Não sabemos o seu destino na Quarta Era. 5. A vida dos anões após a morte. Existem duas versões do destino dos anões após a morte. O primeiro é que eles voltariam a se tornar um com a montanha, da qual foram criados. E a segunda versão é que o Vala Auli teria uma espécie de acordo com o Vala Mandos para que os anões fossem descansar numa parte separada dos salões de Mandos após a morte. Aspas para o Silmarillion. Antigamente, dizia-se entre os elfos na Terra-média que os anões, ao morrer, voltavam para a terra e a pedra pela qual foram feitos. No entanto, não é essa a crença entre eles próprios, pois dizem que Auli, o Criador, que chamam de Mahal, gosta deles e os acolhe em palácios separados de Mandos. Auli declarou que Ilúvatar os abençoará e lhes dará um lugar entre os filhos no final. Então, seu papel será servir a Auli e auxiliá-lo na reconstrução de Arda depois da última batalha. A última batalha, no caso, é Dagor-Dargorath, quando Morgoth retornará do vazio atemporal através das Portas da Noite para a batalha final. Eu particularmente creio que seja muito mais provável que os anões, de fato, tenham uma vida após a morte, numa espécie de Valhalla, numa ala separada dos Salões de Mandos. Mas, como Tolkien deixou de uma forma que os elfos acreditam em uma coisa e os anões em outra, não podemos cravar com certeza qual das versões é a correta, embora uma faça bem mais sentido do que a outra. Um salve aos membros Josh Junqueira, Padre Eduardo Martins e Hugo Mendes. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos. Tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.